Alguém viu o Veiga? Alguém viu o Rony, o Dudu, o Luiz Adriano? Bom, o Luiz Adriano, a bola nem chega nele. Fizeram Jorge, desculpe, o Menino. Onde que estão esses caras? Cadê? O Patrick de Paula, o próprio Felipe Melo. O que eles fizeram hoje? É claro que o Jailson hoje foi esperado melhor em campo. E vou dizer uma coisa aqui. O Jean, parabéns, Jean. Você está com boa vontade com o Palmeiras hoje, quando você falou que o empate foi bom. Foi horroroso. O empate é horroroso. Palmeiras, essa estatística também. Pelo que foi o jogo. Chutes. Eu sei. O resultado é que foi bom, porque era para ter perdido, é isso que eu falei. Porque é o seguinte, pô, estatística mentirosa. Mentira, mas aonde? É que eu já andei vendo filme napolitano, por isso que eu estou meio exagerado. Aonde? 8 chutes em gol. Ao quê? Sabe o que acontece, esse negócio de estatística? O cara chuta de longe assim, olha, chute em gol. Que chute em gol? O Luiz Adriano que o goleiro, o Danilo, espalmou. Fora isso, nada, gente. Palmeiras não fez triangulação, Palmeiras não teve bola na área, não teve não levou perigo, Palmeiras não jogou nada. De novo, não jogou nada. Né? E a gente vê essa coisa, alguém que pega número, fala assim, poxa, mas primeiro tempo, 8 chutes do Palmeiras, mas que interessante. Interessante nada. Cascata, enrolação, enganação. E o primeiro tempo foi ruim para os dois, hein? Eu sei que tem também ali a boa vontade, acompanhando até a transmissão, pô, com pessoas que eu adoro, Pedrinho, Noriega, nossos colegas, né, de Sport TV, mas chegou uma hora eles mesmos falaram, não, tá devendo o jogo. Ele tá devendo jogo ruim. Um time, pô, caramba, você até entende, fala, tá numa situação complicada, lutando contra o rebaixamento, tenta morder, se fechar, quem sabe sair da frente. E teve um segundo tempo, assim, para mim, impecável. Foi uma pena o Bahia não ter conseguido vencer essa partida. Porque foi um time que jogou no segundo tempo para vencer. Agora o outro, que é finalista de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, elenco milionário, isso, aquilo, jogou como se... Olha, eu já vi torcedor palmeirense dizendo aqui, se tivesse jogado assim no começo, estava brigando para evitar o terceiro rebaixamento. Gente, é o seguinte, estou tentando até entrar na cabeça do torcedor do Palmeiras. Posso te garantir, o torcedor do Palmeiras está com a vontade de estar caminho do rim, viu? Então, um pouco sobre isso a gente traz agora aqui no Sport Center. Vamos colocar a classificação. O Antero citou essa coisa de lutar contra o rebaixamento de retorno. É campanha de Z4, o Palmeiras nesse momento tem campanha de Z4 no retorno, não vence as 7 partidas. Vamos lá. Uma coisa que atrapalha aí na classificação é a coluna da direita de jogos, mas veja, o Palmeiras já está com a carga, está com 25 jogos, ele tem um jogo a menos, porque essa é a rodada 26, né? Ele ainda tem um jogo a recuperar, mas Atlético Mineiro 24, mas assim, em relação a que ele está embolado, assim, não tem ninguém ali com 26 para pelo menos falar, o Palmeiras ainda tem um jogo para jogar em relação a alguém que está nesse bolo. Galo 24 jogos, 53 pontos, Flamengo 42 pontos, Red Bull Bragantino passou o Palmeiras 41, que campanha do Red Bull Bragantino, Palmeiras 40, 39 o Fortaleza, Corinthians 37, esse é o G6, que tem ainda a primeira página com o Internacional 36 pontos, Atlético Paranaense 33, Fluminense 33, América Mineiro 31. Bora para a segunda página para ver até a situação no Bahia, que segue no Z4. O resultado para o Bahia muito ruim, vem de uma vitória, mas agora empata em casa. Atlético Goianiense 31, Cuiabá 31, São Paulo 30, Ceará 29, 28, Juventude e Santos também 28, o primeiro fora do Z4. Bahia, 27, 26 o Sport, 23 o Grêmio, Chapecoense e 12 pontos Chapecoense. Já vamos lá, eu vou entrar naquele ponto que eu falei que deve ser muito difícil para o analista. Que é assim, a gente bate na tecla, não podemos avaliar o futebol apenas por resultado. E de fato, tem vezes que um time está perdendo ou não está vencendo, mas você vê ali luz no fim do túnel. E às vezes você vê um time que está ganhando ou que perde muito pouco, inclusive pegando o Palmeiras, a época do Luxemburgo, ele teve uma sequência invicta, que ele até reclamava, estão batendo em mim. Quando perdeu aquele bonde, começou a vir, porque o futebol não era dos melhores apresentados. O Palmeiras tem esses dois lados. Tem o resultado da Libertadores, de uma final importante, com méritos, e um campeonato brasileiro que não vem bem, que inclusive vai se conectar quando chegar lá na frente a Libertadores. Esse momento de Libertadores e tal.
Quando você olha a questão do técnico, a questão do elenco, a questão das individualidades, por isso que eu falei que me parece muito difícil analisar, porque não está muito claro. Aquela famosa história do bode na sala, não está ali tão claro. Não parece fácil o diagnóstico. Você tem para entender esse momento empenado do Palmeiras? Primeiro, eu acho importante, Felipe, a gente destacar que, apesar do Palmeiras estar na Libertadores, e estar na Libertadores muito por méritos específicos, em jogos específicos, e aí eu estou me referindo até ao treinador mesmo. Eu acho que ele demonstrou uma capacidade específica para trabalhar certos jogos de uma forma especial, surpreendendo na escalação, surpreendendo adversário, fazendo estratégias ora contestadas, mas que depois se mostravam de alguma maneira acertadas. Só que, apesar disso, essa irregularidade do Palmeiras, aliás, agora acho que a gente pode até chamar de regularidade negativa, né? Porque o Palmeiras joga mal todo jogo. Exato. Eu acho que antes das partidas ali contra o São Paulo, o Palmeiras já não vinha bem no Campeonato Brasileiro, pelo menos do ponto de vista do rendimento, né? E aí o que eu falo, eu acho que o Palmeiras jogou melhor contra o Bragantino na derrota do que jogou hoje. E o jogo de hoje tem sido meio que um padrão, inclusive contra equipes menos poderosas. Então, eu me lembro que no começo do campeonato, o Palmeiras ganhou um monte de jogo ali, com aquele gol no final, ou com partidas, resultados que eram ilusórios, tipo Juventude fora, América, enfim. O Palmeiras não vem jogando bem nessa temporada no Campeonato Brasileiro desde o início, desde o princípio. Então não é uma questão, é um time que não consegue ter uma regularidade e jogar de uma maneira padronizada o tempo todo. Isso, evidentemente, não exclui o mérito do treinador para jogos específicos, mas ele precisa começar a responder algumas perguntas específicas, e aí não pode ficar bravo com perguntas específicas, sobre rendimentos individuais, sobre escolhas táticas. Eu até acho que as entrevistas dele, em geral, são boas. Ele fala sobre o jogo de maneira geral. Mas, por exemplo, em relação à questão da reatividade do time ser mais... Ele, em geral, se incomoda bastante. O Scarpa, que era um cara que foi sacado do time no momento que ele estava no auge, e depois ele não é nem mais utilizado em momentos em que o time não consegue criar absolutamente nada. Algumas substituições de jogadores que, de repente, estão bem no jogo, isso tem acontecido também, e eles são sacados, e não são muitos os jogadores do Palmeiras que têm estado bem nos jogos, ou mesmo a saída, sei lá, do Dudu, por exemplo. Se é para deixar um cara isolado na frente, porque você sabe que não vai atacar... No caso, o Daverson hoje, no final, caso, o Daverson, que tudo bem, brigou, combateu e tudo mais, mas eu acho que assim, você não pode abrir mão do único cara que te dá alguma qualidade técnica dentro de campo, ou que tem te dado, né? Porque outros teriam essa capacidade. Mas a gente não tem visto. Rendimentos individuais que caíram demais. O Gabriel Menino não consegue mais jogar futebol. É um negócio impressionante como ele caiu. Todos os garotos são muito irregulares. Então, nesse aspecto também, está muito difícil você pegar e falar, não, esse aqui tudo bem. Esse tem se salvado, vai. Eu acho até que o Dudu, mais ou menos, tem se salvado, é o que mais... O Felipe Melo, quando entra, joga bem, e falo muito tranquilamente, porque já critiquei muito o Felipe Melo, inclusive, né, soube que ele não estava gostando, porque eu fazia muitas... Mas acho que assim, é crítica no momento de criticar e elogio no momento de elogiar. E hoje está difícil você encontrar jogadores do Palmeiras cujo rendimento seja digno de elogio.